Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Diógenes com mais um vídeo sobre Forex. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, inclusive já responde a pergunta de algumas pessoas, que as pessoas sempre me perguntam. É, por exemplo, se nós tivermos um par que está em tendência em 2 ou 3 períodos, qual desses períodos que eu vou escolher ou qual desse período que eu vou negociar? Ok? Por exemplo, se nós temos o euro USD em tendência de queda no gráfico de 1 hora e euro USD no gráfico de meia hora, de 30 minutos. Como que eu vou saber em qual desses time frames, em qual desses períodos que eu vou procurar o meu ponto de entrada dentro do mercado? E como que eu vou fazer para saber qual desses time frames que é o melhor período para que eu possa negociar? Bom, vamos dar uma olhada aqui então, fazer um estudo primeiro, uma análise das médias, ok? Nós temos aqui o euro-dólar de 1 hora. Euro-dólar de 1 hora do dia 6 de janeiro de 2011, certo? Essa, é, essa linha vertical aqui laranja é o dia 6 de janeiro. Nós podemos dizer que mais ou menos a partir daqui, né, nós estamos em uma tendência de queda no gráfico no euro-dólar de 1 hora. Por que nós estamos em uma tendência de queda? As três médias estão apontando na mesma direção, ok? Não tem nenhum tipo de cruzamento entre as médias, está tudo certinho. O preço está do lado certo da tendência, aqui está a zona de suporte e resistência. O preço está respeitando a zona de suporte e resistência dinâmica na tendência. O preço não está nem no lugar próximo da média de 100. As médias estão apontando todas na mesma direção, ok? E, bom, basicamente isso, certo? Nós temos uma tendência realmente bem definida. As médias estão aqui praticamente quase que retas, né? Aí, mostrando uma tendência bem definida, muito bonita. Enfim, o gráfico aqui, como a gente pode ver, está realmente cumprindo todos os nossos requisitos. Esse time frame, o outro período que nós temos é o euro-dólar no o mesmo dia, certo? Dia 6 de janeiro de 2011. Nós temos aqui o euro-dólar de 30 minutos. O euro-dólar de 30 minutos. Aqui também as médias estão apontando na mesma direção. Não há um cruzamento entre elas. Ok? O preço está do lado certo da zona de suporte e resistência dinâmica. O preço não está em nenhum lugar próximo da média de 100. E todos aqueles critérios que nós já sabemos. Agora eu quero mostrar para vocês por que é tão importante nós prestarmos atenção na sexta condição desse método das três médias móveis. Por quê? A sexta condição nos diz que sempre que sair um novo movimento na direção da tendência, esse novo movimento tem que sair de dentro da zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Essa é a zona de suporte e resistência dinâmica. E por aqui nós temos a zona de suporte e resistência dinâmica no gráfico de 30 minutos. Então, a sexta condição diz pra gente que todo movimento que sair na direção da tendência, ele tem que sair de dentro dessa zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? E exatamente baseado nessa informação, nessa sexta regrinha, é que nós temos aqui o euro-dólar de 30 minutos, o euro-dólar de 1 hora, os dois pares. Ambos estão em tendência, ok? Tendência de queda bem definida, realmente muito bonita. Mas, no caso do euro-dólar de 1 hora, nós podemos ver que quando o preço retrai, ele entra aqui um período, um canal, certo? Quando o preço retrai, esse preço não chega a tocar, olha, falta um pouco aqui para ele realmente tocar na zona de suporte e resistência dinâmica. Essa retração um pouquinho maior dá um toque só e o preço novamente cai. Bom, e o que acontece no mesmo par, no mesmo período, ou seja, no mesmo espaço de tempo, né, a partir do dia 6 de janeiro de 2011, nós temos que o preço está realmente entrando, ele toca na zona de suporte e resistência, ele fica um pouquinho por ali e etc. E o movimento sai de dentro da zona de suporte e resistência na direção da tendência. E aqui acontece um novo toque novamente
e o movimento sai novamente na direção da tendência, ok? Agora, desses dois pares que nós temos aqui, o Euro-USD de 1 hora e Euro-USD de 30 minutos, desses dois pares, qual desses dois pares que nós poderíamos definir como sendo o nosso par que está em tendência? Bom, basicamente, essa tendência de queda, ainda que ela apareça no gráfico de 1 hora, olha só, está aparecendo em H1, ainda que ela apareça no gráfico de 1 hora, temos a tendência de queda, tudo certinho, certo? Mas essa tendência de queda pertence ao gráfico de 30 minutos. Por quê? Porque cada vez que o preço retrai, ele entra na zona de suporte e resistência dinâmica, ele toca aqui na zona de suporte, e cada movimento sai de dentro da zona na direção da tendência, ok? Portanto, essa tendência aqui, intra-week, ou né, aí dentro da semana, essa tendência, na verdade, ainda que ela apareça, olha só, todas as regrinhas estão realmente aparecendo no gráfico de 1 hora e todas as regrinhas estão aparecendo no gráfico de 30 minutos. Mas ainda que essas regras apareçam no gráfico de 1 hora, em H1, essa tendência não pertence ao gráfico de 1 hora. Essa tendência está acontecendo dentro do gráfico de 30 minutos. Por quê? Bom, porque a nossa sexta condição nos diz que nós precisamos que o mercado retraia até a zona de suporte e resistência dinâmica. Então, quando você for analisar algum par, por exemplo, nós temos algum par em que está em uma tendência de alta no diário, está uma tendência de alta em H4, ok? Nós temos duas tendências. Puxa, qual desses dois gráficos, qual desses dois períodos que eu vou prestar atenção, que eu vou procurar a definir a minha tendência pelo meu sistema? Bom, você vai procurar desses dois gráficos, aquele gráfico, aquele período que ele te cumpra os 6 requisitos para a definição básica de tendência, ok? Que vocês já sabem, as médias paralelas, etc e tal. E o mais importante ou seja, um dos mais importantes, né? É o aspecto número 6. Por quê? Ele mostra pra gente que o mercado está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. E esses topos e fundos estão realmente saindo de dentro da zona de suporte e resistência dinâmica. É o que está acontecendo no M30. E é o que não está acontecendo em H1, no gráfico de 1 hora. Ok? E se isso tivesse acontecendo no diário e na H4? Bom, eu teria que fazer uma análise e ver qual desses dois pares estão realmente em tendência pelo meu sistema das 3 médias móveis, ok? Por quê? Basicamente, porque aquele período em que as médias não estiverem realmente, como está aqui em M30, tocando na zona de suporte e resistência cada vez que retrai, aqui também, ok? Isso significa para mim que o mercado, pelo menos para esse período, está em um momento de euforia, ou que essa tendência de queda pertence, na verdade, não pertence a esse time frame, mas sim pertence a um time frame um pouco mais rápido, ok? O inverso também é rápido, desculpa, o inverso também é verdade. Vamos dar uma olhada aqui nesse euro-dólar de 30 minutos, de 15 minutos. Opa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Olha aí, pessoal. Dei uma pausada no vídeo para encontrar aqui o euro-USD de 15 minutos, certo? Olha só, nós temos o euro-dólar de 1 hora. Na verdade, deixa eu fazer uma coisa, só um pouquinho. Vou pausar aqui de novo. Bom, dei mais uma pausadinha, agora deu uma arrumada aqui. Nós temos então, olha só, essa tendência no H1, gráfico de 1 hora. Nós temos essa tendência em M30. E agora vamos dar uma analisada, ver o que está acontecendo no M15, o gráfico de 15 minutos, ok? Vamos dar uma esticada aqui. Bom, olha só. Nós temos essa tendência. Opa. Só um pouquinho. Essa mesma tendência que estava lá em H1, certo? Ela também está acontecendo em M15. Só que o que acontece? As médias estão realmente muito juntas. Olha só, o preço, quando ele retrai, falta pouquinha coisa para ele tocar na média de 100. O preço, ele retraiu e tocou na média de 100 aqui várias vezes.
Se você estivesse seguindo o euro-dólar, essa tendência M15, com certeza esse toque aqui na média de 100, ok, teria invalidado completamente o seu setup, enfim, o seu padrão de preço que você estaria seguindo. Agora, quando você vê, por exemplo, que as médias estão, a média de 100 está aqui, a média de 50 está aqui, a média de 30 está bem pertinho, e cada vez que o preço retrai, ele passa a média de 50, chega perto da de 100 e torna a cair. Ele entra dentro da próxima retração, ele entra dentro da zona de suporte de novo, chega pertinho da média de 100, às vezes chega a tocar lá e torna a cair. E assim sucessivamente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa tendência está acontecendo em um período de tempo maior. Ok? Deixa eu colocar a ideia de novo. Olha só. Se nós temos a média de 100, vou fazer maior aqui, a média de 50 e a média de 30 que está por aqui, toda vez que o preço retrai, o preço entra na zona de suporte e resistência, chega lá perto da média de 100 e cai. Ele retrai de novo, entra lá, toca, chega lá perto da zona da média de 100 e ele cai novamente. E ele faz esse movimento, chega perto, encosta, às vezes passa um pouquinho da média de 100 e cai. Isso quer dizer que essa tendência aqui está acontecendo em um período maior, ok? Exatamente isso que a gente pode ver no euro USD de 15 minutos. Olha só, o preço chegou aqui perto da média de 100, retraiu, chegou perto da média de 100, faltou um pouquinho só, caiu de novo, tocou na média de 100 e aqui ele tornou a cair vários pips na direção da tendência. Isso quer dizer o que pra gente? Isso quer dizer que a tendência está acontecendo em um período maior, ok? Portanto, se a gente der uma olhada no M30, dá uma esticada aqui nesse gráfico, nós vamos ver que no M30 sim a tendência está acontecendo de uma forma muito bonita, certo? Bastante harmônica, o preço toca na zona de suporte e resistência, faz um movimento na direção da tendência, toca de novo, respeitando e etc. Aqui ele inverte a tendência e o que a gente pode esperar então o preço invalida completamente, certo? Rompe a zona de suporte e resistência, cruza as médias, toca na de 100. Muito bem, qual que é o próximo passo que nós podemos fazer? Dá uma olhada no gráfico de uma hora, ok? Em M30 pode ser que essa tendência acabou, porque esse movimento aqui, ó, ele pode ser bastante expressivo no gráfico de 30 minutos. Mas, se a gente olhar esse mesmo movimento por outra perspectiva, ou seja, através do gráfico de uma hora, pode ser que esse movimento não seja tão importante, tão grande. E às vezes, o que está para acontecer é apenas uma retração de um período maior, ok? Vamos imaginar o seguinte, o euro-dólar está em uma tendência de queda no gráfico de 4 horas. Olha só, H4, certo? O mercado fez um movimento, caiu, retraiu, caiu, retraiu e etc. Foi fazendo esse tipo de movimento. O que acontece quando o gráfico de 4 horas ele começa a fazer esse movimento aqui, ó, na direção da tendência, ok? Esse movimento no gráfico de 4 horas, que é apenas um movimento na direção da tendência no gráfico de 4 horas, forma uma tendência menor, por exemplo, no gráfico de 30 minutos. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a Fibo, aqui 50% da Fibonacci e etc, ok? O preço encontrou uma resistência e começou a cair. Quando ele começou a cair, ele formou essa tendência em M30. E o que acontece? O preço está caindo, está caindo, está caindo e você está aproveitando, está vendendo na tendência de M30. De repente, a tendência de M30 começa a acabar. E ela acaba, certo? Ela invalida a zona de suporte e resistência, toca na de 100 e vira uma bagunça. E o preço começa a subir. Você pensa, inverteu a tendência. Inverteu a tendência, mas é sempre importante quando inverter uma tendência, quando acabar, você dá uma olhada em um time frame, um período maior. Porque pode ser que essa inversão de tendência que começou a subir agora seja apenas uma retração de um período maior. Ok? Portanto, esse movimento poderia, não estou falando que seja, certo? Mas poderia ser nada mais, nada menos que um movimento de retração de uma tendência maior. Então, o que acontece? Você dá uma olhada, acabou a tendência em M30, você entra para procurar em H1. Ok? Caso em H1, nós vamos dar uma olhada aqui.
Dá uma esticada aqui também. Bom, por aqui acabou a tendência em M30 e o preço começa a retrair. Em H1, o que eu vou ver? Eu vou ver se agora, se dessa vez, a zona de suporte e resistência em H1 vai segurar a retração. Caso ela não segure, eu posso dar uma olhada em H4 e assim sucessivamente. Ok? Agora, o ponto mais importante que eu queria esclarecer nesse vídeo é: nós precisamos identificar a tendência dentro do mercado e através da ótica e sempre prestar bastante atenção no sexto requisito para nós definirmos a nossa tendência. O sexto requisito é o quê? Bom, o sexto requisito nada mais nada menos é que cada vez que saia um movimento na direção da tendência, que ele saia de dentro da zona de suporte e resistência dinâmica na direção da tendência. Ok? No caso do M15, essa tendência não poderia ser seguida em M15 porque o preço está muito próximo da média de 100. Aqui ele toca na média de 100. Ok? O preço não está realmente respeitando essa zona de suporte e resistência. Em H1, o preço não chega a tocar, ele não está tocando na zona de suporte e resistência dinâmica. Isso quer dizer o que para a gente? Que a tendência está acontecendo em um período menor. Ok? E em M30, nós podemos ver que realmente a tendência está muito bem definida, muito bonita. E cada vez que sai um movimento na direção da tendência, esse movimento sai de dentro da zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo. Será um prazer responder vocês e ajudar no que for necessário. Um grande abraço e até mais.